Muito boa noite, eu sou Marília Araújo, biomédica, e esta é mais uma aula para a disciplina de Fundamentos e Técnicas Hematológicas. Hoje iremos estudar um pouco sobre como acontece a coagulação e o que é o coagulograma, um exame laboratorial que vai avaliar como estão as características de coagulação desse paciente, como está a hemostasia desse paciente. Então, a gente vai avaliar, conhecer o que é hemostasia, quais os tipos de hemostasia e quais os processos aí para que ocorra coagulação do nosso sangue ou não. Hemostasia é todo o processo, todos os eventos que acontecem no nosso corpo para manter esse sangue em equilíbrio, né? Que ele flua nos nossos vasos, levando aí nutrientes, fazendo trocas gasosas e que levando as células de defesa, né? Então, que ele execute aí sua função. E que se houver lesão, que os fatores de coagulação e as plaquetas consigam fazer seu trabalho, né? E consigam aí estancar esse sangue. Então, a hemostasia é o processo de equilíbrio que o nosso sangue flua dentro dos nossos vasos, né, de forma saudável. Então, eu tenho hemostasia primária, secundária e hemostasia terciária. Algumas literaturas não tratam da hemostasia terciária, elas tratam como uma etapa final dos processos de hemostasia. Porém, os livros recentes eu digo de muitos anos para cá, eles tratam os três tipos de hemostasia, primária, secundária e terciária. Então, vamos entender como é um processo de lesão de tecido. Vamos ter em nossa mente que sangue é vital. Ora, porque sangue é vital? Porque o sangue leva nutrientes, porque através do sangue eu consigo ali os nutrientes para gerar ATP, né? O sangue oxigena, leva o oxigênio através das hemácias, que também é essencial para se fazer respiração celular e para gerar ATP, que é vital para o nosso corpo, energia. O sangue leva ali as células de defesa do nosso corpo. Então, sangue para a gente é vital. Então, nosso corpo não quer perder sangue, porque ele necessita desse sangue e do que nele está. Então, nosso corpo desenvolve aí mecanismos, né? Perfeito, como Deus nos criou, desenvolve aí mecanismos para nos manter ou tentar resgatar se houver o caso de alguma lesão. Tenta manter o sangue correndo dentro dos vasos, ou seja, impede que aconteça hemorragias, né, através dos processos de hemostasia primária e secundária. E depois nosso corpo tem que voltar ao estado normal. Assim como vocês devem ter visto aí em imunologia, quando o sistema imune é ativado, depois ele tem que regredir, né, voltar ao estado natural. Do mesmo jeito aí acontece com a nossa hemostasia, quando ela é aguçada, quando ela é usada, né, utilizada, depois ela tem que ir voltando a seu estado normal. Então, isso acontece na hemostasia terciária, mas aí a gente vai detalhar cada uma, certo? Então, vamos entender o processo aí. O endotélio é a parede dos nossos vasos. Então, eu tenho vasos sadios, né? Ou seja, sem lesões. Eles terão carga aí negativa. O endotélio vai ter uma carga negativa. E vai ter algumas substâncias químicas que fazem aí também quimiotaxia, que é aquela conversa, né? Entre as estruturas, entre as células também. Um endotélio lesado, ou seja, quando a gente tem uma agressão, seja nesse vaso, por exemplo, quando a gente vai fazer uma coleta, quando eu punciono um vaso para coletar, eu estou fazendo uma agressão. Ela é programada, mas é uma agressão, não é isso? Quando eu faço um corte com um bisturi, eu estou fazendo uma lesão. É programada, mas é uma lesão. Então, o nosso corpo entende que está sendo agredido e que ele não pode perder sangue, que aquele sangue que está sendo retirado ou que ele está perdendo, aquilo deve parar. Então, entram aí em ativa as plaquetas e os fatores de coagulação para impedir isso, certo? Acontece às vezes
de pacientes com distúrbios de coagulação, quando você coloca a agulha, que faz a punção, que começa a puncionar, a sugar, né, com o êmbolo da seringa, esse sangue, quando ele começa a fluir para dentro da seringa, ele entope a agulha e o sangue para de vir. Você sabe que está na veia, mas o sangue não vem mais. Isso é um paciente com distúrbio de coagulação. Ele pode estar aí com excesso de plaquetas também e a coagulação dele está muito rápida. Então a gente não consegue fazer uma coleta dele, principalmente aí para hemograma, porque se for coleta de soro, a gente ainda consegue alguma coisa, né? Mas se for uma coleta para um hemograma, a gente nem consegue coletar na seringa. Então, ou a gente faz no tubo a vácuo, que já vai ser direto, né? Ou a gente tem que fazer com a seringa já contendo anticoagulantes. Existem seringas que, igual nos tubos a vácuo, ela vai ter anticoagulante nela. Então, para esse tipo de paciente, a gente já pode fazer. E tem outras técnicazinhas que a gente faz, que eu vou ensinar vocês na aula prática, quando a gente não tem aí a seringa contendo heparina ou contendo algum anticoagulante. Então, na aula prática, eu ensino aí os segredinhos a vocês. Então, paciente que acontece isso, é paciente que tem distúrbio de coagulação. Agora, outro extremo, isso é quando tem excesso e às vezes tem distúrbios dos fatores de coagulação, por exemplo, paciente oncológico, que faz uso de quimioterapia, ou que está fazendo qualquer tratamento aí, ou que acabou de descobrir um CA. Dependendo do local, por exemplo, se for um câncer no fígado, o fígado produz fator de coagulação para a gente. Então, esse paciente vai ter alteração de coagulação. Eles demoram mais que o sangue coagule. Então, às vezes, você faz coleta de um paciente oncológico e não para de sangrar. Então, o ideal é que esse paciente fique com você até parar de sangrar e pressionar bem ali o local, certo? Mas não se assuste se for um paciente oncológico, geralmente eles demoram mais a parar de sangrar, justamente por ter distúrbios aí na coagulação. Então, voltando aqui, se eu tenho um endotélio sadio, ou seja, o normal dele, sem agressão nenhuma, ele tem carga negativa e tem algumas substâncias químicas. Tem colágeno também, né? Porém não está exposto. Então, quando eu lesiono o endotélio, eu estou expondo aí o colágeno que está próximo a ele. E o colágeno, ele tem cargas opostas às plaquetas, então as plaquetas vão ser atraídas justamente para o colágeno. Aí é um mecanismo já da gente de defesa. Então, cargas opostas, as plaquetas se atraem para o colágeno, que só vai estar à mostra se houver uma lesão. Então, já é aí um dos processos da gente de defesa. Eu tenho também proteínas, aí acontecem aí a agregação das plaquetas, elas têm como se fosse uma colinha nelas. Então, quando elas estão passando ali pela corrente sanguínea e veem o colágeno, é uma paixão louca, porque eles têm cargas diferentes, os opostos se atraem. Então, as plaquetas começam a ficar uma colada na outra ali, vão se colando uma na outra, formando uma agregação plaquetária, também conhecida como tampão plaquetário. Então, nada mais é o tampão plaquetário do que nossa primeira via de defesa para fazer com que esse sangue pare. Porém, as plaquetas é como se elas tivessem uma colinha pouca ali, um adesivozinho que elas vão se colando uma na outra e conseguem formar uma tampinha naquela lesão para que não saia mais sangue. Porém, isso não vai durar para sempre. Porque, como eu falei, é temporário, certo? É só uma agregação, uma aglomeração de plaquetas juntas. E elas precisam ser fortalecidas, elas precisam aí ter uma ajuda, um suporte. E quem dá esse suporte a elas é a fibrina. Então, forma-se aí uma rede de fibrina, uma malha de fibrina que vai sustentar também com o fator de von Willebrand, que é um fator que a gente tem de coagulação, e eles vão colar essas plaquetas aí no endotélio. Então, é como se formasse uma redinha. Visualizem aí. Eu tenho um monte de plaqueta juntinha tampando um furinho, né? Que foi realizado, ou um cortezinho ali que foi realizado. E eu tenho aí uma malhazinha, né? Uma rede, sustentando essas plaquetas presas aí no endotélio. Então, isso é o que faz realmente parar de sangrar.
Porque se não tiver os fatores de coagulação, não formar a rede de fibrina, o fluxo sanguíneo da gente é muito intenso. É como se vocês pegassem uma mangueira aí e ligassem a torneira. Vocês vão sentir a pressão da água saindo. É nosso fluxo sanguíneo. Então, acabaria o sangue passando e arrastando essas plaquetas e a gente voltaria a sangrar novamente. Então, o fator de von Willebrand, juntamente com os outros fatores de coagulação e a rede de fibrina, dão suporte, né, para sustentar essa agregação de plaquetas, certo? Então, agora a gente vai ver quem faz parte de quem. A agregação plaquetária faz parte da homeostase primária. Então, como o nome já diz, é primária, é a primeira ação realizada. Já a formação da rede de fibrina é uma característica muito importante da secundária, a homeostase secundária. E a terceira é quando a gente vem, o organismo vem, a enzima vem e desmancha essa rede de fibrina para soltar essa agregação plaquetária, né? Porque senão começaria ali a formar um trombo e poderia até entupir esse vaso, né? Dependendo do que fosse. Então, deve ser retirado, deve ser limpo esse local quando tem já regeneração do tecido. E quem faz isso para a gente é a homeostase terciária. Vamos ver agora características de cada uma delas. Então, a homeostase primária, ela é o primeiro auxílio que o nosso corpo vai ter quando começa a sangrar. Então, tem a atuação aí das plaquetas, né? Quando eles veem o endotélio lesionado e a exposição desse colágeno que atrai essas plaquetas até essa lesão. Então, vai ter aí uma agregação plaquetária e o efeito dela é temporário, por isso que ela precisa da secundária para fazer os filamentos de fibrina, né? E formar essa rede de proteção, como com a ajuda, né, da homeostase secundária. Tem a ativação dos fatores de coagulação, vai ter aí a formação desse coágulo, né, do filamento de fibrina, e quando esse filamento de fibrina se junta com a agregação plaquetária, o tampão plaquetário, então a gente tem a formação de um trombo. Lembra lá quando eu falei, quando a gente estudou soro, que eu disse que ocorre a coagulação desse sangue, que fica tudo presinho, as células tudo presas? É justamente isso que acontece. Todas as células ficam juntas, presas pelos filamentos de fibrina, pela rede de fibrina, formando um trombo. Então, isso é o que acontece também no nosso vaso, porém, depois o nosso corpo vem e limpa esse lixinho, né? Retira isso quando o tecido já está cicatrizado. Então, eventos importantes aí da homeostase primária é a agregação plaquetária, né? Formação do tampão plaquetário. Da secundária, formação desse trombo através da rede de fibrina ou dos filamentos de fibrina. E a homeostase terciária é onde a gente vai ter a limpeza disso tudo quando esse endotélio aí tiver cicatrizado. Então, após todo esse processo de agressão, né, e quando essa hemorragia foi contida, no caso, quando a gente está tirando o sangue do paciente e depois fica sangrando, não é uma hemorragia, certo? Em pequena proporção, mas é. Então, o nosso sangue para de sangrar depois quando a gente pressiona para ajudar no tampão plaquetário até que... Por isso que a gente pede para o paciente pressionar, porque ali eu estou ajudando a agregação plaquetária até que venha aí a rede de fibrina e fortaleça isso. Então, o nosso organismo ele necessita da homeostase terciária para que a harmonia seja restabelecida e esse vaso fique íntegro. Então, após ele ser cicatrizado, vem a hemostasia terciária para fazer essa limpeza e essa harmonia. Então, acontece a fibrinólise, que seria aí fibrinólise, lise é de quebra, então quebra de fibrina. Seria aí a dissolução dessa rede de fibrina, dessa malha de fibrina, fazendo com que as plaquetas se soltem, voltem aí para a corrente sanguínea, né? E sigam o processo aí normalmente, certo? A fibrina, ela vai ser degradada, ou seja, a rede de fibrina vai ser cortada, vamos dizer assim, por uma enzima chamada plasmina. Então, após o endotélio estar reconstituído, sem chance nenhuma de ter sangramento, essas
esse trombo aí que foi feito vai sinalizar para as células, que vão sinalizar aí entre si, chamam a atenção dessa enzima plasmina para ir até ele. Então a plasmina vem, quebra essas ligações e solta aí, né, deixa livre essas plaquetas. Aí vem as células fagocitárias, fazem essa limpeza e tudo volta a correr, né, a harmonia normalmente, certo? Então, vamos ver aí como acontece essa agregação plaquetária. Vamos ter aí secreção dos grânulos. As plaquetas, lembram lá das células granulocíticas que possuem grânulos? As plaquetas são fragmentos de megacariócito, como a gente viu, fragmentos celulares, que eles também possuem grânulos. E esses grânulos servem aí para que eles vão se comunicando. As plaquetas soltam aí grânulos para chamar outras plaquetas, para dizer assim, ó, eu estou precisando de ajuda, cola aí em mim. Aí uma vai colando na outra, né? Fazendo aí a agregação, a aderência. Aí eu tenho a cascata de fatores de coagulação, que é a ativação dos nossos fatores de coagulação que estão soltos lá na corrente sanguínea. Então, as plaquetas, quando acontece a formação de tampão plaquetário, as plaquetas também estão sinalizando para eles que precisam aí dessa ajuda, certo? Então, o primeiro aí é o fator de von Willebrand e, como eu falei, é uma cascata. Então, os outros vão seguindo, um seguindo o outro, até que a gente tem produção de trombina e conversão de fibrinogênio, que é um fator de coagulação, em fibrina, que é o que vai sustentar ali as plaquetinhas. E a fibrinólise, que é a homeostase terciária, né, é a quebra do trombo ou do coágulo através da quebra aí da rede de fibrina, né, dos ligamentos de fibrina, quando esse tem a reparação desse tecido que havia sido lesado. Então, tem quebra da ligação química do fibrinogênio, tem conversão da plasmina e degradação dessa fibrina. São eventos que acontecem nessa hemostasia terciária. Aqui eu tenho uma imagem ilustrando nossos fatores de coagulação, aí o fibrinogênio fator 1, a protrombina fator 2, a tromboplastina, que é o que a gente investiga aí, e a trombina é o que a gente faz no TP e no TTPA. A gente está avaliando aí os fatores de coagulação quando a gente faz esses dois exames. Aí eu tenho o cálcio, que a gente utiliza também no TTPA, como fator 4, fator 5, a proacelerina, tem a proconvertina, tem o fator antihemolítico, fator Christmas, fator Stuart e assim por diante. Aqui eu tenho um resumozinho, né, sobre a homeostase primária e secundária. Então, eu tenho 3 tipos de hemostasia: primária, secundária e terciária. A terciária é o restabelecimento, né? Restabelecer aí a hemostasia. Então, vamos atentar aqui para esse primeiro momento para a hemostasia primária, que é quem chega primeiro, né, para resolver a situação através das plaquetas, e ela serve para, qual é a principal função dela? Estancar esse sangramento, fazer parar de sangrar, certo? Então, como é que isso ocorre? Através da ação das plaquetas para a formação desse tampão plaquetário, que é momentâneo, né? Ele não é estável. Aí vem a homeostase secundária, né? Que é logo em seguida, uma é contínua à outra. Então, enquanto está sendo feito aí o tampão plaquetário, né? Essa hemostasia secundária já foi ativada e está indo para lá para ajudar. Então, a secundária serve para evitar esse ressangramento. Como ela evita esse ressangramento? Impedindo que essas plaquetas saiam desse lugar, porque o fluxo sanguíneo continua, né? Então, vai passando por ali e pode arrastar aí essas plaquetas. Então, a gente precisa mantê-las fixas lá. Então, como é que a homeostase secundária faz isso? Evita esse ressangramento fixando essas plaquetas. Como é que isso acontece? Tem a ação dos fatores de coagulação, ativação da cascata de coagulação e formação da rede de fibrina, que prende essas plaquetas aí, formando assim
um trombo. Depois vem a homeostase terciária e faz essa limpeza. Então, o coagulograma é um exame que vai avaliar a coagulação sanguínea, as plaquetas e fatores de coagulação. Então, vai analisar a homeostase primária, secundária e terciária, não é verdade? Então, o coagulograma não é um exame único, a gente não faz um só exame e tem um coagulograma. O coagulograma é um conjunto de exames juntos em um só. Então, são várias análises. Pronto, me expressei melhor agora. São várias análises em um único exame. Então, eu tenho 7 análises em um exame só. O médico pode pedir tudo junto, coagulograma, como ele pode pedir à parte. Às vezes, eles pedem TS, TP e TTPA. O TS avalia a homeostase primária. O TP e o TTPA, a secundária. Então, ele pode pedir só isso, ou ele pode pedir o coagulograma inteiro. Antigamente, eram feitos os 7 exames para o coagulograma. Hoje em dia, tem exames que caíram em desuso, como a prova do laço. Muitos coagulogramas não fazem mais, muitos laboratórios não fazem mais a prova do laço, que é para a gente testar aí como está a permeabilidade dos capilares. Ele é mais realizado hoje em dia para dengue hemorrágica, porque na dengue hemorrágica o sangue extravasa dos vasos para os tecidos formando manchinhas, que a gente chama de petequias. Então, é um distúrbio de coagulação causada pela dengue hemorrágica. Então, é muito utilizado para detectar dengue hemorrágica, mas ele faz parte do coagulograma. Porém, alguns laboratórios tiraram, caiu em desuso para alguns laboratórios. Outros mantêm e fazem aí todos os testes, os 7 testes que fazem parte de um coagulograma. Então, a gente pode definir coagulograma como um conjunto de testes que pode ser solicitado para análise de forma isolada, ou seja, cada um deles, ou todos juntos, formando assim o coagulograma. Então, na primeira fase do coagulograma, eu vou avaliar a homeostase primária, na segunda, eu vou avaliar a homeostase secundária. Não é necessário o jejum, porém se pede de 2 a 4 horas de jejum para que não tenha interferências aí de alimentação. Também deve-se ter cuidado com o uso de medicação, vitamina C, antibióticos, eles prolongam o tempo de coagulação, então é importante ver com o paciente, pedir para que ele evite o uso se for possível. Se não, deve ser anotado a medicação que ele está fazendo uso, certo? Quem faz uso também de anticoagulantes deve ser anotado também. Se não puder parar esse uso, se o médico não recomendar parar o uso, deve ser anotado no verso da ficha desse paciente. Então, os exames que vão avaliar a homeostase primária. Quais são os exames que fazem parte do coagulograma que vai avaliar a homeostase primária? Que é aquele momento da agregação de plaquetas e formação do tampão plaquetário. Eu tenho aí o TS, que é tempo de sangria ou tempo de sangramento. Pode ser feito no dedo, na polpa digital do dedo, ou como comumente é realizado no lobo da orelha, que é aquele furinho que faz com a lanceta ou com uma agulha na orelha. Tem a prova do laço, que a gente garroteia o braço do paciente e tenta visualizar se há ou não formação de manchinhas, de petequias. Tem aí a contagem de plaquetas, onde a gente pode ser feita também no hemograma. Alguns lugares já mandam para o departamento de hematologia só assim, CP, contagem de plaquetas, porque dali não se quer o hemograma, só quer que passe na máquina de hemograma para contar as plaquetas. Ou elas podem ser contadas de forma manual, através do esfregaço, do método que a gente chama método de Fônio. A gente vai ver isso também na aula prática. Então, eu faço contagem dessas plaquetas, porque afinal é elas que fazem a homeostase primária, então eu tenho que saber se elas estão na quantidade suficiente. E a agregação dessas plaquetas, como anda. Lembra lá que eu falei que elas têm como se fosse uma colinha? Como é que anda essa colinha? Elas estão se juntando? Estão com afinidade ou estão querendo ficar intrigadas? Querem ou não querem se juntar? Então, isso se chama agregação dessas plaquetas. Então, às vezes tem distúrbios de coagulação que a gente vê numa lâmina, elas tudo juntinhas, formando uma agregação aí de plaquetas.
Também isso acontece quando a gente faz esfregaço com sangue colhido com anticoagulante, né? Com o que a gente já conversou em outras aulas. Então vamos para o TS, que é tempo de sangria. Corresponde à duração, né, de uma pequena hemorragia que a gente faz, uma incisão, né? Então a gente fura o dedo ou a orelha, já é programada e a gente espera ali quando vai parar de sangrar, para a gente ter uma noção no pequeno furo daquele quanto tempo as plaquetas levam para se estruturar ali e parar esse sangramento. Então toda vez agora que vocês fizerem um TS ou que vocês fizerem no paciente ou alguém fizer em vocês, vocês vão estar com isso na mente. E eita, minhas plaquetas agora estão se agregando aí e impedindo que meu sangue saia, né? Então elas vão lá, unidas venceremos, se juntam todas para que vocês não percam sangue. A finalidade, avaliar a resposta das plaquetas quando são expostas ao colágeno, né? Quando tem uma lesão. Local de incisão, ou seja, local de se fazer, lobo da orelha, que é essa parte gordinha que a gente tem da orelha, e polpa digital do dedo. Tempo normal, entre 1 e 4 minutos. Então, às vezes, tem laboratório que só faz a partir de 1 minuto. Então, faz o furinho, depois de 1 minuto começa a contar, né? Começa a contar, não, perdão, começa a colocar o papel filtro para ver se sai ou se não sai sangue. Então, a gente furou, vamos tentar visualizar isso. A gente fura, né, faz uma incisão, vai começar a sair um pouquinho de sangue. Aí, alguns lugares tem como técnica esperar 1 minuto e depois ir tocando na gota de sangue com o papel, até esse papel parar de sair vermelhinho. Quando ele parar, a gente zera o cronômetro e vai ser o tempo de sangria dessa pessoa. Porém, a gente tem que lembrar o quê? E se essa pessoa tiver com um distúrbio muito grande aí e começar a parar esse sangramento antes de 1 minuto, como é que eu vou saber? Então, o ideal é a gente esperar um pouco, né? E já começar a fazer, encostar o papel filtro para ver se ele para aí antes desse 1 minuto, certo? Então, a gente espera aí uns 30 segundos, né? E já começa a testar. Isso vai depender do local que vocês trabalharem de cada POP, né? Aí. Prova de resistência capilar ou prova do laço, a gente vai avaliar aí a resistência dos capilares, que são nossos vasos fininhos, e secundariamente a funcionabilidade dessas plaquetas. Então, o método a gente vai submeter o braço a um garroteamento durante 5 minutos e para crianças durante 3 minutos. Então, 5 minutos para adulto, 3 minutos para criança. A gente pode fazer esse garroteamento com o nosso garrote tradicional ou a gente pode usar o esfingronanômetro, que é aquela braçadeira que a gente usa para verificar a pressão. Então, a gente pode utilizar o L e inflar ali até 80, né? Milímetros, alguma coisa de mercúrio, eu não me lembro agora. Enfim, a gente bombeia ali até 80 ou faz o garroteamento com o garrote tradicional e espera ali 5 minutos para adultos e 3 minutos para criança. Aí, quando a gente garroteia, a gente já vai analisar ali a fossa cubital, se aparece alguma mancha, ou em torno do braço inteiro, se aparecem manchinhas vermelhas, petequias. Se elas são isoladas, se elas são juntinhas, se elas estão tão juntas que formam uma grande. E daí a gente faz a anotação por cruzes, certo? Então, fazer essa marcação 2x2, eu vou mostrar agora em uma imagem. A gente fica na mente da gente como se estivesse fazendo um quadrado aí, certo? Então, para uma prova do laço negativa é quando não aparecem manchinhas vermelhas, conhecidas como petequias, ou quando aparecem no máximo aí 6 manchinhas salteadas por aí. Então, esse teste é negativo. Ele é positivo e quando ele é positivo, a gente pode dizer se ele é positivo forte ou fracamente, através de cruzes, certo? Quanto mais petequias e quanto maiores forem, mais cruzes a gente coloca no laudo. Então, se eu tenho de 7 manchinhas petequias a 50, 7 a 50 petequias, manchinhas, eu boto positivo uma cruz.
Se eu tenho várias, muito mais que 50 petequias, eu boto 2 cruzes. Se eu tenho muitas ali, petequias, muito juntinhas uma da outra, eu coloco 3 cruzes. Se eu tenho petequias formando ali manchas maiores, na de 3 cruzes também, elas se juntam formando umas manchinhas. Na de 4 cruzes, essas manchinhas são maiores, certo? Então, eu coloco 4 cruzes, dependendo da intensidade que eu encontrar essas manchinhas, essas petequias. Aqui eu tenho uma imagem, ó. A fossa cubital é essa área, né? Aqui está sendo feito com a abraçadeira, né? O esfíncter do nanômetro, mas a gente pode fazer também com garrote. O quadrado que eles dizem é essa região daqui, ó, na mente da gente, né? Então a gente imagina uma região assim. Porém, tem paciente que vai fazer isso aqui, ó. Todos esses pontinhos pretos aí são manchinhas de sangue. Então aqui seria aí um 3 cruzes ou um 2 cruzes, né? Porque eu não tenho manchas grandes, então não seriam 4 cruzes. Eu tenho várias, porém não tenho manchas grandes. Agora a gente vai fazer a contagem global de plaquetas. Então eu vou fazer o esfregaço sanguíneo, igual quando a gente vai fazer para hemograma, que a gente corre lá o esfregaço, vai colorir ele, boto o óleo de imersão e vou para a objetiva de 100 no microscópio, que seria aí de 1000, né? Então eu vou fazer a contagem e posso fazer também a contagem na câmera de Neubauer. Mais utilizada, eu digo a vocês que é essa que a gente faz na lâmina de hemato. Então, a gente vai lá na maior objetiva e vai analisar essas plaquetas. Como é que essas plaquetas estão? Elas estão com os grânulos bonitinhos, elas estão em tamanho correto, elas estão se agregando, elas estão dispersas naturalmente. Então, a gente avalia isso e conta também em cada campo. Então, eu contaria aí todos os campos. Ou, se eu fizer nessa câmera de Neubauer, é a mesma que a gente conta aí leucócitos, quando a gente vai fazer a contagem global no hemograma. Mostrar a vocês também na aula. É uma lâmina de vidro que tem uma câmera, ela pode ser espelhada ou não, e a gente visualiza um H, tem uma imagem ali dela. Quando a gente foca ela no microscópio, a gente visualiza um H e visualiza uns pontos com L. L para leucócito, H para contagem de hemácias. Então, a gente pode contar as plaquetas lá também. Eu analiso aí os 5 campos e multiplico por 1000, ou eu conto 10 campos, plaquetas em 10 campos na lâmina de hemato, né, na objetiva de 100 ou de 1000, e conto tudo isso, quantas plaquetas tem em cada campo, e multiplico por 1000 também. Existem outros métodos, certo? Vocês, no lugar que vocês trabalharem, podem utilizar de outras formas, né? E se for automatizado, vai ser só passar esse sangue na máquina de hemato e só pegar ali a contagem de plaquetas. Valores de referência podem variar um pouco, certo? Entre 1.500, alguns lugares vão até 400, 450, outros até 300 mil plaquetas aí por milímetro cúbico de sangue. Vai depender aí de cada região. Aqui, ó, eu tenho uma imagem de uma câmera de Neubauer e é aqui, ó, nesse espaçozinho onde a gente bota a amostra para contar. Depois a gente bota a lamina lá em cima. Aqui eu tenho duas, ó. Ou eu faço duas do mesmo paciente para tirar o tira-teima, um na verinha para conferir, ou eu faço 2 pacientes diferentes, certo? A gente não pode demorar muito tempo para ler também, porque senão ela seca. Aí, quando eu visualizo essa partezinha aqui focada no microscópio, eu vejo isso, ó. Aqui a gente conta, esses círculos em azul, a gente conta leucócitos. Esses aqui, esses 5, a gente conta hemácias. Aí eu vejo elas assim, ó, vários quadradinhos desse, quadrantes, e eu vou contando, certo? E agora a avaliação de retração do coágulo. Quando eu faço retração do coágulo, eu quero avaliar quanto tem de porção líquida. Então, eu faço o coágulo acontecer,
para que fique todas as células presinhas ali na rede de fibrina e eu consiga dosar a quantidade de líquido, de parte líquida que tem nesse sangue, certo? Então, aqui é um tubo sem anticoagulante para a gente fazer retração do coágulo. Alguns laboratórios usam o tubo de TC, de teste de coagulação, né? Então, alguns usam o do TC, faz o TC, né? Depois que esse sangue coagular, aí utiliza ele, espera formar a porção líquida e retira essa porção líquida e faz a dosagem de quantos ml tem. Pode ser naquele tubo cônico ou pode ser em seringa, enfim, né? Depende de onde vocês trabalharem. Geralmente a gente dosa no tubo cônico. Se for fazer um tubo só para retração do coágulo e outro tubo só para o TC, que geralmente isso não acontece porque a gente tem que ganhar tempo, então eu uso do TC, mas se for fazer, aí a gente vai ver, avaliar, né, como é que essas plaquetas se comportam para retrair esse coágulo, a formação da rede de fibrina, enfim. Os elementos figurados, que são as células, né, vão ficar envoltos na rede de fibrina, presas numa massinha de células, né? Então, os valores de referência é dado em porcentagem, então eu tenho que ter de 40% a 57% de soro, de porção líquida no final disso, né, depois do coágulo ser feito. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar num tubo 5 ml de amostra de sangue em tubo seco, sem anticoagulante, posso transferir para o tubo cônico, né? Ou já coleto no tubo cônico, já boto da seringa para o tubo cônico, vou anotar o volume, né? Ali 5 ml, posso fazer com menos também, só que aí a gente faz a regra de 3 para menos ml, certo? Coloco um arame em espiral. Esse arame é para quê? Para depois que o coágulo ser feito, a gente puxar ele e ficar só a porção líquida. Aí depois a gente vai colocar no tubo no banho-maria para agilizar esse processo por 1 hora. Depois eu vou retirar esse arame, que o coágulo vai sair junto com ele, vou centrifugar esse tubo e medir, tirar essa porção aí ainda que pode ter ficado de células e vou medir o volume desse soro. Como é que eu faço essa medição? Eu vou pegar o volume total, né? E vou fazer uma regra de 3. Então, em 5 ml eu tenho 100% da minha amostra. E se, por exemplo, restou de parte líquida, aqui eu tinha 5 ml de sangue total, né? Que eu colhi no tubo. Então, ela é 100% da minha amostra. Se quando foi feito o coágulo, eu tirei o coágulo e eu só tenho de parte líquida aí 2,5 ml, então é o que eu quero saber quantos por cento eu tenho nesse sangue de porção líquida, né? Aqui, esse 5 ml tem porção líquida e celular. Então, 5 ml está para 100. Abaixo dele, a quantidade que eu achei de soro, no caso aqui é uma hipótese, 2,5, está para X. Então, fazendo 5x e fazendo 2,5 para 100, que daria 5x é igual a 250, 250 dividido por 5, 50%, certo? Agora, a gente vai para homeostase secundária, que seria aí o TP, o TTPA e o UTC, que vão avaliar os fatores de coagulação. O TP, tempo de protrombina, o TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativada e o TC, tempo de coagulação. Para esses dois aqui, eu vou utilizar sangue colhido com citrato, que é anticoagulante, para fazer um tubo sem anticoagulante. Então, vamos para o TP. O TP também é conhecido como tempo de Quick ou TAP. Então, vocês podem receber requisição com esse nome, tempo de Quick, com esse nome TP ou TAP. E se o médico não quiser pedir ele separado, ele vai mandar coagulograma, certo? Então, é o tempo em segundos anotado desde a recalcificação, ou seja, quando eu adiciono um reagente de cálcio até a coagulação. Então, depois que eu coloco o cálcio, em quanto tempo esse sangue vai coagular? Porque lembram que cálcio é um fator de coagulação? Então, essa teste vai determinar a atividade da protrombina, que ela vai ser ativada aí pelo cálcio. Então, os valores de referência de 12 a 18 segundos e vai avaliar os fatores de coagulação 7, 10, 5 e 2 e o fibrinogênio. Como é que eu faço esse exame? Eu vou fazer coleta de plasma
ou seja, sangue total colhido com citrato para fazer essa técnica. Vou centrifugar, vou separar a parte líquida, que vai ser um plasma. Vou acrescentar cálcio e vou botar a 37 graus Celsius. Depois eu vou incubar a 37 graus Celsius por 100 microlitros por 60 segundos, 100 microlitros por 60 segundos. E vou adicionar 200 microlitros de tromboplastina cálcica pré-aquecida a 37 graus Celsius. Então, a gente pegou um tubo, colocou o reagente, a tromboplastina cálcica, e em outro tubo eu coloquei 100 microlitros desse meu plasma, né, da amostra do paciente. Então, eu vou colocar os dois juntos no banho-maria, aí a 37 graus Celsius, e depois eu vou pegar esse meu reativo e vou colocar dentro dessa amostra, certo? Então, eu vou pegar a amostra do paciente que estava no banho-maria, quando der o tempo, aí eu vou pegar e vou pegar uma pipeta, tirar esses 200 microlitros e juntar aqui. E vou disparar meu cronômetro e vou invertendo o tubo. A gente vai inclinando o tubo e ver até onde ele coagula para zerar esse cronômetro. Aí eu tenho o TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativada. Esse a gente vai usar cefalinoelastina, cálcio e a amostra do paciente. Então, eu uso dois reativos, cefalinoelastina e cálcio. Lá eu só uso tromboplastina cálcica. Valor de referência de 25 a 34 segundos vai corresponder ao tempo gasto para ocorrer a coagulação do plasma recalcificado em presença de cefalina, que é uma lipoproteína. Como eu faço isso? Pronto, aqui é quando ele já está... já foi aí, já coagulou, né? Quando ele já fez essa coagulação, quando eu adicionei os reativos. Então, quando ele fica isso, ele não fica mais líquido. Antes ele estava líquido. Então, quando a gente inverte o tubo, que ele não anda mais pelo tubo, né? Não escorre, a gente para esse cronômetro. Então, eu vou colher o sangue com citrato, centrifugar, tirar o plasma. Aí eu vou colocar em um vidrinho 100 microlitros desse plasma e vou adicionar a ele 100 microlitros de cefalina. Então, em um tubo só, eu vou colocar 100 de plasma e 100 de cefalina. Vou incubar a 37 graus Celsius e em outro tubinho no banho-maria também eu vou colocar o cálcio, cloreto de cálcio, 100 microlitros para pré-aquecer também. Alguns lugares fazem 3 tubos, então seria um tubo com plasma, um tubo com cefalina e um tubo com cálcio, certo? Aí depois coloca a cefalina dentro do plasma e depois coloca o cálcio. Na rotina mesmo, para ganhar tempo, o ideal é a gente fazer isso. A gente bota o plasma, né? Já adiciona aí a cefalina. Aí em outro tubinho a gente bota só o outro reativo, que é o cloreto de cálcio, e bota esses 2 tubinhos no banho-maria a 37 graus Celsius. Aí depois eu vou colocar esse cloreto de cálcio com a pipeta, pego todo o conteúdo desse tubinho e coloco dentro desse. E disparo o meu cronômetro no mesmo momento. E vou olhando até quando formar esse coágulozinho aqui. Formou, eu paro o meu cronômetro. O TC é o tempo de coagulação, que vai corresponder ao tempo gasto para o sangue coagular, quando ele é retirado do nosso corpo. Então, eu retiro, eu começo a contar aí. Quando o sangue começa a vir para a minha seringa, eu disparo o meu cronômetro, fiz essa coleta, vou colocar ele dentro do tubo e espero esse tempo de coagulação. Alguns lugares fazem como? Não conta desde a seringa. Fazem uma média aí de quanto tempo gastaram, fazem essa coleta na seringa e contam só a partir do tubo e depois acrescentam um valor, certo? Então, em alguns lugares é feito com 3 tubos, cada um com 1 ml de sangue. Então, eu coleto na seringa, em cada tubo eu boto 3 ml de sangue. Ou eu
faço 3 tubos, cada um com 1 ml de sangue, ou eu posso fazer um tubo só com 3 ml de sangue. Vou para o banho-maria e vou contar até quando esse sangue vai coagular. Então, eu boto no banho-maria e, vez ou outra, eu vou lá e olho se já coagulou, certo? Aí, depois que passarem, assim, uns 2 minutos, eu vou ficar olhando sempre se esse coagulou ou não coagulou. Alguns lugares dizem olhadinho em 1 minuto. Aí vai depender de onde vocês trabalharem. Tem lugar também que só começa a olhar depois de 5 minutos, certo? Então, o valor de referência normal é entre 5 e 11 minutos. Aí eu tiro do banho-maria e vou olhar se coagulou. Outra coisa, na vida real, isso é feito de outra forma também. O correto seria fazer assim, certo? Porém, teríamos que ter aí um banho-maria próximo a gente para fazer isso. Quando a gente bota no banho-maria, a gente quer imitar a temperatura do corpo, que está por volta aí entre 36 e 37 graus Celsius. Então, o que é que faz? A maioria das pessoas segura esse tubo, né, para que o calor da mão faça esse papel aí dos 37 graus Celsius. Isso é uma forma adaptada, porque nem todo mundo vai ter a mesma temperatura e nem todo mundo vai estar a 37 graus Celsius, certo? Porém, a gente quer saber, o banho-maria é para a gente fazer uma simulação como se fosse o nosso corpo. Então, em alguns lugares, o profissional até dentro do jaleco coloca, né? E vai analisando se coagulou ou não. A gente tem que ter muito cuidado para ter um TC bem feito, tá? A gente pode fazer adaptações, porém, que isso não tira a excelência do teste, tá bom? Adaptações na nossa vida é preciso, né? Para agilizar nosso trabalho e para ter uma qualidade, mas com isso tem que ter uma qualidade boa também. Então, a gente pode fazer adaptações, porém que não tire a excelência do diagnóstico. Então, aqui a gente tem todos os testes que compõem um coagulograma, que fazem a pesquisa da homeostase primária. Eu terei TS, PL, CP e AP, tempo de sangria ou de sangramento, prova do laço, contagem de plaquetas e agregação plaquetária. Para a homeostase secundária, tem TP, TTPA e TC, tempo de protombina, tempo de tromboplastina parcial ativada e tempo de coagulação. Muito obrigada a todos e uma boa noite.